Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês, irmãos da nossa amada igreja, Novo Tempo. Estou aqui a convite do pastor Jurandir, pastor amigo, amado, para trazer uma palavra para vocês. Eu quero me apresentar primeiro, meu nome é Marcelo, também sou pastor da igreja Príncipe da Paz, aqui também ao lado, junto com vocês, servindo ao Senhor aqui em Taboão da Serra. E nesse dia eu quero deixar uma mensagem muito especial para vocês. Amém? É uma honra e uma alegria estar junto aos irmãos e eu quero falar sobre essa unidade mesmo para abençoar a vida de vocês. Amém? Então eu quero ler o texto da Palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo também de número 12, que nos diz assim. Eu estou lendo na versão NVI, eu vou ler primeiro, depois eu vou fazer uma menção aí dos textos mais comuns que podem estar sendo usados pelos irmãos agora neste momento. Amém? Diz assim: Ora, assim como o corpo de Cristo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém? E alguns textos mais comuns, eles vão dizer: ora, assim como o corpo é um, embora tendo muitos membros, amém? Todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, amém? Formam um só corpo, e assim também com relação a Cristo, a Jesus Cristo nosso Senhor, representando aqui a igreja do Senhor. Quando ele fala nesse momento, ele está falando como Jesus Cristo sendo a unidade da igreja. Então, antes de iniciar essa palavra, eu quero fazer uma breve oração junto com os irmãos, agradecendo a Deus essa oportunidade e pedir a sua bênção sobre nossas vidas. Amém? Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar a todos que estão me ouvindo agora, que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar aos nossos corações, às nossas mentes, trazendo, Senhor, a transformação necessária para uma vida, Senhor, que esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor. A Tua palavra é verdadeira, Senhor, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso pedimos que ela se cumpra em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, nós nos abençoamos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre a importância de nós estarmos unidos como irmãos em Jesus Cristo, como a importância de estarmos juntos, de nos importarmos uns com os outros, amém? Quando a palavra de Deus ela usa algum simbolismo para nos ensinar algo, nós devemos realmente prestar bastante atenção. Quando Deus estabeleceu essas comparações, ele fez isso com muita sabedoria, sendo conhecedor de todas as coisas, né? Sendo Senhor e Criador de todas as coisas. Quando ele compara e diz que nós, a igreja dele, devemos ser como um corpo, nós devemos parar para pensar imediatamente em tudo que se refere a um corpo vivo, amém? E prestar atenção para alguns detalhes importantes, fazer alguns questionamentos e propor algumas variações para a gente entender. Olha, será que isso é a vontade do Senhor? Agora, eu quero que você pare para pensar num cenário muito assustador. Um criminoso toma uma vítima, ele a sequestra, leva para um lugar ermo, ele tira a vida dessa pessoa e, para esconder o seu crime, ele corta todas as partes do corpo nas suas juntas, separa tudo, espalha por muitos lugares e para dessa forma tentar despistar aquilo de mal que ele realizou. Quando as autoridades encontram a parte de um corpo em determinado lugar, um investigador vai dizer assim: essa pessoa não pode estar viva, né? Essa pessoa não pode estar mais vivendo porque
esta parte importante foi tirada do seu corpo. Portanto, vamos procurar as outras partes, né, ou o restante do seu corpo, para sabermos o que de fato aconteceu. Então, quando você pensa numa situação dessa, você pensa em algo terrível. Talvez para quem trabalhe com isso seja uma das situações mais difíceis de serem acompanhadas, né? De tão brutais e impossibilitantes de encontrar qualquer vida, de qualquer resposta, a não ser encontrar a morte. Assim nós devemos pensar com relação às nossas vidas. Nós, longe, separados uns dos outros, né, somos um quadro assustador para o mundo. A igreja precisa estar unida. Se nós não nos mantivermos em unidade, se nós não nos mantivermos unidos no corpo local onde fazemos parte do reino de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo na nossa cidade, como igreja do Senhor Jesus Cristo na nossa nação, nós vamos sofrer e nós seremos um quadro assustador para o mundo. O mundo necessita de que a igreja esteja viva, de que a igreja esteja atuante, e para isso ela só pode existir se o seu corpo estiver completo. Portanto, meus irmãos, o que eu quero nessa oportunidade dizer a vocês é que nós não podemos permitir ou pensar que podemos viver fora do corpo, que nós podemos viver por nós mesmos, que nós vamos permanecer servindo a Deus e alcançando os propósitos de Deus, se nós pudermos viver a nossa vida sozinha, tranquila, longe de todos, sem influência, sem ter que passar pelas dificuldades de fazer parte de uma igreja. Fazer parte de uma igreja é algo importante para as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, pois esse é o chamado de Deus, né? Nós, como filhos de Deus, precisamos estar atentos para isso, porque nós fazemos parte da família de Deus. E também, da mesma forma, se você observar, se um filho decidir se apartar da sua família, viver longe dos seus irmãos, apartado, né, de todos aqueles que são iguais a ele, e disser, eu quero viver como um filho único do meu pai, essa pessoa vai estar sofrendo e vai estar impondo sofrimento a todo o resto da família. Nós precisamos permitir que esse sentimento de família, esse sentimento de unidade esteja nos nossos corações, para que nós possamos servir a Deus da melhor maneira possível e perfeita, porque essa é a vontade de Deus. Nós, como filhos de Deus, precisamos reconhecer o que Deus fez por nós e assim deixarmos de lado as diferenças que nós temos com as pessoas, as discordâncias que nós temos, pois muitas vezes os estilos de vida de muitas pessoas talvez não sejam condizentes com a nossa melhor prática, o nosso melhor desejo de vida, mas a palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor, porque isso é importante para Deus. Assim como você, que pode ter nascido aí com muitos irmãos numa família, sabe que todos são diferentes, mesmo que nascidos dos mesmos pais, criados nas mesmas condições, na mesma casa, com a mesma educação, nos tornamos pessoas diferentes. Assim também no reino de Deus, na família de Deus, todos somos filhos de Deus e aquilo que Deus fez em nosso favor precisa ser considerado. Deus tinha um único filho. A palavra de Deus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Ele abriu mão deste único filho que é perfeito, que era a glória dele, para adquirir novos filhos, para nos chamar também para viver para ele. Então, nós, como filhos de Deus, precisamos aceitar esta condição e esse sacrifício que Deus fez em nosso favor, entregando Jesus Cristo para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Primeiro capítulo do Evangelho de João, e todos quantos crerem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Que nós, como filhos, possamos viver em comunhão, ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros e trabalhar para a unidade da igreja do reino de Deus, e possamos estar juntos neste momento de dificuldades, unidos, mesmo que por um tempo afastados, por dificuldades, mas unidos em espírito, de coração, para fazermos a obra de Deus. Ame o seu pastor, ame os seus irmãos em Cristo, trabalhe pelo bem de cada um deles. Eu tenho certeza,
Deus tem o melhor para as nossas vidas, amém? Que nós possamos estar unidos e juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo vamos alcançar aquilo que o Senhor deseja, que é a salvação de muitas vidas, para que o corpo de Cristo se torne pleno, amém? Até se tornar varão perfeito, como diz a palavra. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, foi um prazer estar falando com você, em breve, com certeza teremos oportunidade de estarmos juntos servindo ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, eu amo todos vocês e pastor Jurandir, muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí deste momento com a palavra de Deus. Fiquem na paz.